Bom dia, pessoal. Vamos começar aqui o nosso webinar. Gostaria de agradecer aí a presença de todos vocês. Então, hoje a gente vai falar um pouco do Keycloak, né, uma plataforma ISSO, e junto comigo nessa apresentação vai estar o Pedro, da IBM. Tá? Então, só me apresentando, eu sou o Vinícius Carrion, trabalho na Fábrica DS, sou arquiteto de soluções, e junto comigo o Pedro. Se quiser se apresentar aí brevemente, Pedro, fica à vontade. Bom dia, pessoal. Prazer ter vocês aqui. Como o Vinícius falou, eu trabalho aqui sou arquiteto de soluções, né? O famoso pré-vendas. Né? Hoje a gente vai ter uma ideia, uma conversa muito legal. Então, interajam bastante, conversem com a gente, que vai ser muito legal essa troca. A ideia é não ser uma conversa, um monólogo, né? A ideia é ter bastante participação de vocês, tá? Estou na Red Hat há mais ou menos uns 5 anos. Já trabalhei em diversos setores como SMB, parte de telco, enfim, a parte agrícola, enfim, diversos portfólios aí de produtos, tá? De clientes, tá? Então, sintam-se à vontade em participar com a gente hoje, tá? Isso aí, pessoal. Até apresentei ele como sendo da IBM, né? A Red Hat hoje é do grupo IBM, mas o Pedro é da Red Hat. Bom, antes de começar, eu vou falar brevemente da Fábrica DS, da Red Hat, e aí a gente entra no assunto do nosso webinar. Falando rapidamente da nossa empresa, a Fábrica DS foi fundada em 2012, tá? Então a gente já tem aí hoje 14 anos de mercado. Nós temos aí algumas frentes de atuação, né? Nós somos fábrica de software, então trabalhamos com desenvolvimento, web, mobile, nas mais diversas linguagens de programação. Trabalhamos com escopo aberto, escopo fechado, com alocações de profissionais. Então, tudo que se refere aí à fábrica de software, nós temos um pilar muito forte quanto a isso. Trabalhamos com parcerias com grandes big techs, como a Red Hat, como a IBM, onde nós temos profissionais especializados nos produtos dessas empresas. Então, a gente presta serviço especializado em todas as soluções da Red Hat, tá? Somos aí um parceiro de delivery. E temos também uma plataforma no-code que se chama Arquiva, que é uma plataforma que a gente criou aí ao longo da nossa existência, visando acelerar o desenvolvimento de software e até mesmo nos tornar mais competitivos aí no mercado, como sendo uma alternativa ao modelo tradicional de desenvolvimento. Tá? Então, o Arquivo é uma plataforma aí muito robusta, construída em cima de uma arquitetura baseada em Kubernetes, já tem um SSO integrado, que por acaso aí é o Keycloak. Então, caso vocês precisem de solução desse tipo que agilize o desenvolvimento, a gente tem aí o Arquiva. E agora você ia dar uma palhinha rápida, o Pedro, da Red Hat? Claro. Bom, pessoal, a Red Hat ela é uma empresa, ela é open source, tá? Então, a gente trabalha diretamente com a comunidade, tá? Então, isso é muito importante porque todos os nossos produtos, o coração deles vem da comunidade. Tanto o nosso alvo de discussão hoje, que é o Keycloak, quanto o OpenShift, que é a nossa solução de gerenciamento de containers, quando a gente fala de HEL, que é o sistema operacional, que eu acho que é o que a maioria hoje em dia conhece, se bem que OpenShift HEL hoje está bem disputado, assim, esse conhecimento do pessoal. Então, a gente foi a primeira empresa open source a ter um faturamento bilionário, isso é bem legal, bem importante. A Red Hat, ela contribui com a comunidade, eu acredito que o Vinícius vai comentar um pouco sobre isso, mas a gente contribui ativamente. E o que é isso? A Red Hat contrata profissionais, engenheiros, que trabalham lá na comunidade, nesses softwares que são abertos de graça, para que a gente evolua esse software e que a gente consiga ter mais, enfim, um avanço maior de tecnologia alinhado com outras empresas também que fazem esse esforço, tá? Exato. O legal da Red Hat, como eu vou até mostrar nesse slide seguinte, eles têm diversas frentes de negócio, né, diversos produtos, e todos os produtos baseados em projetos da comunidade, onde a Red Hat coloca aí os seus engenheiros, os seus desenvolvedores, né, então ela tem participação muito ativa em diversos projetos open source, e não é à toa que a Red Hat ela traz atualizações, correções muito rapidamente em todos os seus produtos, justamente por estar mergulhada
em todos esses projetos, né? Então, por exemplo, na parte do Linux, mas não só, a gente tem diversas empresas, né, que comercializam Linux e vendem suporte, mas a Red Hat se notabiliza por ter sempre as correções mais rápido que a concorrência, porque justamente ela tem pessoas participando ativamente de todos esses projetos, né? Então, quando você compra uma subscrição da Red Hat, você está contratando toda essa tranquilidade de suportabilidade, de documentação, evolução dos produtos, né? Então é o mundo open source podendo ser utilizado aí para qualquer grande empresa, né? Quando a gente fala essa parte de segurança, só para vocês terem uma noção, há uns anos atrás a gente teve uma vulnerabilidade do Log4j, que era uma biblioteca. E essa vulnerabilidade basicamente dava acesso a root às máquinas. Eu não sei se vocês se recordam disso, tá? Então, o que é o legal da subscrição? Antes do mercado, das pessoas que trabalham com tecnologia, descobrirem essa vulnerabilidade, explodir para o mercado, e foi uma correria, um negócio. A Red Hat, para os seus clientes que já possuíam o HEL, a gente já tinha mapeado essa vulnerabilidade, já havia disponibilizado pacote de correção para isso, e depois que todos os clientes já aplicaram esse pacote de correção, aí sim a gente disponibilizou para a comunidade, tá? Então essa parte de segurança, a Red Hat, de fato, ela é bem sério, até porque os nossos produtos rodam em ambientes críticos, tá? No final da apresentação a gente vai falar de um case que provavelmente todo mundo usa aqui, não vou dar spoiler, mas vocês vão entender o quão crítico é aonde a Red Hat está inserido. E outra curiosidade para vocês terem também uma noção de qual é o compromisso da Red Hat com o mundo open source, né? A Red Hat fez a compra de uma empresa que hoje se chama, o nosso produto, que é o TreeScale, que é um gerenciamento de APIs. E esse gerenciamento de APIs na época não era open source, ou seja, o seu código não estava disponível para a comunidade. Então, após a compra da Red Hat, o que a gente fez? Disponibilizou esse projeto para a comunidade, para que a comunidade pudesse utilizar, que pudesse, enfim, contribuir com esse projeto, tá? Então, é só uma curiosidade para vocês, tá? Não, legal, bacana, bacana. Um comentário importante aí. Entrando agora no produto, né, no Red Hat Build of Keycloak, que é uma plataforma aí de autenticação e de autorização da Red Hat. Basicamente, quando a gente fala de autenticação e de autorização, é a porta de entrada de qualquer aplicação, ou de praticamente quase todas as aplicações. É a partir daí que se começam as vulnerabilidades ou não, acesso a informações indevidas ou não. Então, tudo vai depender aí da qualidade como essa autenticação e essa autorização é implementada aí no desenvolvimento das aplicações. Então, o Red Hat Build of Keycloak, ele vem do projeto da comunidade Keycloak, tá? Então, você existe lá o keycloak.org, que é o projeto open source, que você tem essa plataforma de SSO, onde a Red Hat, de novo, coloca desenvolvedores, engenheiros atuando ativamente nesse projeto, e aí, paralelamente a isso, ela vai trazendo novos recursos que vão surgindo na comunidade, né, para o seu produto base, que é o Red Hat Build of Keycloak. E quando a gente fala de se utilizar uma plataforma de SSO, quais as dores que a gente quer resolver, né? Quais as dores que a gente quer endereçar uma solução? Quando você não utiliza uma autenticação centralizada numa plataforma robusta, você já tem o primeiro problema gritante para uma equipe que tem diversas aplicações, que é a falta de padronização na autenticação das aplicações. Então, muitas das vezes, o que acontece? Cada aplicação é desenvolvida por um conjunto diferente de desenvolvedores, cada um implementa da sua maneira essa questão da autenticação, da segurança, do acesso à aplicação. E isso dificulta, inclusive, a manutenibilidade das aplicações, porque a partir do momento que você não tem um padrão, você não consegue nem sequer saber qual que é o melhor, qual que é a melhor implementação, qual que não é, e você tem dificuldade em fazer toda essa sustentação, ainda mais se você tiver numa organização que tem diversas aplicações escritas em linguagens de programação diferente. E isso não é incomum. Tem clientes nossos que tem uma parte da aplicação em Java, outra em PHP, e assim sucessivamente. Quando você coloca uma plataforma centralizada de autenticação, você faz com que todas as suas aplicações utilizem essa plataforma para fazer a autenticação e para compartilhar os tokens. E aí entra a questão do Single Sign-On. Imagine você
se você tem oferece serviços para a sua empresa através de um portal, imagine se o seu cliente tivesse que ficar se autenticando a cada vez que vai trocando de aplicação dentro do menu, por exemplo. Com SSO você consegue evitar esse tipo de situação. Mas a questão mais importante aqui é que você passa a ter uma forma única de autenticação e padronizada e respaldada por um produto que vai estar sempre buscando a melhor implementação possível e a maior camada de segurança possível para sua autenticação e autorização. Então, isso só já vale muito a pena a questão do investimento em soluções desse tipo. Buscar segurança, sustentação e padronização de autenticação de aplicações. A questão de integrações também, quando você pega uma solução como o Red Hat Keycloak, você pode abrir para diversas formas de autorização. Por exemplo, você pode permitir com que as suas aplicações sejam autenticadas pelo Gmail, pelo Facebook, pelo Instagram, pelo LinkedIn e por diversas outras redes sociais. Então, se você tem serviços, aplicações que são acessadas pelo público no geral, isso torna o acesso às suas aplicações, às suas soluções, muito mais intuitiva. Você também já tem aqueles recursos tradicionais, esqueci minha senha, me mantenha autenticado, autenticação de duplo fator, isso tudo está encapsulado dentro dessa plataforma. Então você fica focado basicamente na implementação das funcionalidades da sua aplicação. Tudo que envolver autorização e autenticação já está encapsulado. É uma questão de você ativar ou desativar recursos que te interessem nessa camada de autorização. E quando a gente fala de Red Hat Keycloak, a gente está falando de uma plataforma extremamente robusta e escalável. Só para vocês terem uma ideia, eu acho que o case mais impactante de todos, mais para frente a gente vai trazer números, é o GovBR. Então, para vocês terem noção, essa plataforma é utilizada pelo GovBR, que hoje tem aí mais de 100 milhões, 120 milhões de usuários. E imaginem a quantidade de autenticações simultâneas que ocorrem dentro do GovBR. Então, isso só para mostrar para vocês a robustez dessa solução. Isso aqui, o GovBR, acho que é um case que tira qualquer dúvida em relação à escalabilidade, segurança e robustez. E aqui agora a gente traz alguns cenários de implementação do SSO. Inclusive, se o Pedro também quiser entrar aqui a gente mostra, né, um cenário onde você tem um SSO implantado e onde você não tem. E aí começa toda essa dificuldade de ausência de centralização, né? Exato, até contribuindo e complementando o que o Vinícius falou, quando a gente olha para um cenário sem SSO, o que a gente vê? Cara, o cliente que vai acessar uma aplicação A, B ou C, e cada aplicação dessa tem um banco de dados lá com seu usuário e sua senha totalmente apartada. Então ele vai ter que fazer diversos tipos de logins em diversas aplicações diferentes, né? Então, isso é muito custoso. Como é que você faz auditoria disso, né? Como que você, por exemplo, eu tenho meus colaboradores dentro da minha empresa e a gente tem, sei lá, 10 ferramentas aqui que ele tem que fazer o login, colocar o login e a senha diferente dele lá para ele poder usar, trabalhar, usar os serviços e tudo mais. E quando esse cara for desligado? Será que eu não vou esquecer de tirar um acesso dele de um serviço importante e eu posso acarretar uma vulnerabilidade no meu ambiente? Como é que eu faço para garantir que esse cara tenha acesso exatamente, ele tenha autorização para acessar conteúdos específicos, né? Então, isso é muito complexo quando a gente tem que administrar tudo isso. A tecnologia vem para facilitar a nossa vida, né? E com um cenário desse, ele acaba que você gerencia a plataforma, né? Você tira a atenção do desenvolvedor para trazer benefícios para o negócio, né? De fato, você coloca a atenção dele para a parte de desenvolvimento de uma aplicação de segurança, por exemplo, de autenticação e etc. Voltam só, ô Vinícius, por favor. Quando a gente olha no cenário do SSO, como que ele funciona, tá? Mais ou menos, vou explicar de uma maneira mais simples, sem entrar muito no Technic Case, tá? Eu tenho algum laser point aqui? Não, né? Quando a gente olha aqui no nosso cenário do lado direito, quando o cliente ele acessa, vai colocar o usuário e a senha dele, ele vai colocar o usuário e a senha dele lá no Keycloak. O Keycloak manda lá uma web console que você coloca o seu usuário e senha,
E ele conectado aos seus ADs, conectado ao seu Kerberos, seja lá o que for que você está utilizando para ser, ser a sua fonte de verdade, o Keycloak vai lá, vai bater nessas informações, vai ver, pô, esse cara pode acessar isso aqui e ele pode acessar tais serviços. Então ele vai devolver para o cliente um token e esse cliente vai fazer um request nos serviços que eles vão estar utilizando, tá? E esse serviço vai pegar esse token e vai mandar lá para o Keycloak, ó, o cara tal tá me mandando um token X, verifica para mim se esse token tá válido, por exemplo, tá? Ou verifica para mim até onde ele pode ir. Então, tudo isso é unificado de uma maneira muito simples, escalável e muito rápida, tá? Pode passar. Tá? Então, qual que é o benefício de tudo isso? Cara, primeiro você vai ter algo auditável, né? Então, isso é muito importante quando a gente fala de segurança. Cara, isso aqui é a porta de entrada para o ambiente de vocês. Então, e aqui também tem muitas informações sensíveis, né? Porque muitas vezes, cara, quem não usa aqui um usuário e senha que usa em outros lugares? Não é o melhor padrão de segurança, mas, cara, no dia a dia a gente acaba fazendo isso. Então, você tendo a exposição desses dados é muito complexo. E outra, a comunicação desses serviços, a gente está comunicando com o token. Se tiver um interceptador no meio disso aqui, ele vai interceptar um token que está lá com o seu SHA-256, que está 256 vezes criptografado. Então ele não vai ter informação de fato do que está acontecendo ali. Ele só vai ter um token e esse token vai expirar em algum momento, tá? Isso é uma coisa muito legal que o SSO traz, né? Ele é muito simples, como eu disse, ele é uma plataforma muito de fato é para você trazer valor e não fazer o gerenciamento da plataforma, tá? A gente fala com com os principais protocolos aí, o OpenID Connect, que eu acho que é o mais utilizado hoje, né? Ele é muito poderoso porque ele é uma solução, principalmente hoje, que é baseada no Quarkus, que a gente vai falar, muito poderosa porque você consegue fazer uma escalabilidade muito rápida desses seus serviços, tá? E a parte de segurança a gente não precisa nem falar, como o Vinícius comentou, cara, a gente tem um case muito grande que é o GovBR, então ele é projetado para isso, para aguentar grandes escalas de logins, de interconnections e por aí vai, tá? Pode passar. Quando a gente fala de economia, cara, o que eu estou falando aqui? Justamente por ele ser baseado em Quarkus, justamente por ele estar num ambiente de containers, essa questão de economia de recurso, o Quarkus vai muito nessa linha, tá? Não sei se aqui todo mundo conhece Quarkus, mas cara, ele salva muita memória, principalmente quando a gente fala aí de um comparativo direto com o Java, né? Você tem um time to market do seu produto muito mais rápido justamente por tirar a responsabilidade do desenvolvedor para pensar em como é que o serviço X vai se autenticar e vai autorizar, né? De novo, ele é Kubernetes Native, tá? Ah, Pedro, pô, mas eu tenho que utilizar o OpenShift da Red Hat. Cara, vocês podem rodar em máquina virtual, por exemplo, tá? Isso é uma possibilidade. Obviamente, o que a gente recomenda? Cara, como ele está baseado em Quarkus, ele tem todos os benefícios de utilizar do Quarkus. A gente recomenda que você utilize isso no OpenShift, de preferência, tá? Que vai ser uma plataforma que é estressada, homologada, tem todos os requisitos de segurança da Red Hat e o que a gente pode oferecer de segurança para vocês, tá? Então, isso é muito, muito legal. E quando a gente fala de Quarkus, ele é um framework Java, né? Então, aqui, só para vocês terem uma ideia, né? A gente chama o Quarkus de um Java subatômico e supersônico, né? Quando a gente olha o tradicional, a gente tem lá uma aplicação X com 136, consumindo 136 MB de memória. Quando a gente coloca o Java, o Quarkus por si só, ainda utilizando o OpenJDK, ele cai isso aí para metade, mais ou menos. E quando a gente usa o GraalVM, que basicamente ele tira o JVM do Java, basicamente, cara, a gente cai para um décimo disso aí. Então, assim, quando a gente fala de Quarks, inclusive tem até estudos que mostram o impacto ambiental de se utilizar Quarkus, justamente por questão de menos consumo de energia, menos consumo de energia para até resfriar os data centers, né? Porque a gente sabe que gera calor, processamento e tudo mais. Então,
Tudo isso é um benefício muito grande quando a gente fala de Quarkus, tá? E o Quarkus não se delimita apenas ao nosso Keycloak, obviamente que é o nosso objeto de estudo hoje. Mas se vocês têm uma aplicação Java e querem fazer uma modernização disso, a Red Hat, com os nossos bundles de produtos, elas dão suporte à linguagem Java, à linguagem ao Quarkus, ao framework do Quarkus, tá? Então, Legal. alguém quer falar alguma coisa? Tá tudo bem até aqui? Alguma dúvida? Qualquer coisa, Beleza. mandam perguntas no chat que a gente vai respondendo, tá? Fiquem à vontade. Ótimo, fechado. Então, quando a gente fala do nosso RHBK, né, que é o Build of Cloak, a gente tem a parte de federação de usuários, tá? Porque você pode me falar, pô, Pedro, eu já tenho minha base de dados aqui com meus usuários e senhas, ou eu já uso o AD, o LDAP, e eu não quero migrar isso para dentro do Keycloak, por exemplo. Nem é uma boa prática migrar para dentro do Keycloak, tá? Justamente por ter essa federação, o que que ele vai fazer? Ele vai utilizar o seu AD, ele vai conectar com a AD, ou com sua base de dados de usuário que vocês têm interno, ou com o LDAP, e ele vai utilizar aquilo como fonte da verdade. Então, toda vez que o usuário for fazer um login, vou colocar meu login Pedro e senha 123 no RHBK, ele vai consultar essas suas bases de dados aí que estão integradas e vai ver, pô, ele tem um usuário ativo, ele pode acessar isso, 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 tá? Então, é bem simples essa parte de federação de usuário e bem usual, né? Porque a ideia não é vocês terem grandes esforços para de fato colocar isso aqui em produção, tá? Pode passar. Quando a gente fala de Identity Broker, cara, eu tenho Kerberos para acessar minha rede interna, por exemplo, ou SAML, ou OpenID Connect, tá? E que está sendo muito utilizado. Você também consegue confiar nesses serviços aí que tem as informações para que ele consiga se autenticar nas aplicações que você está utilizando. Cara, acho que do OpenID Connect, se você passar mais um, ô Vinícius, o mais simples que a gente tem, se a gente for ligar, é justamente isso. Cara, eu quero me autenticar, quero entrar no site utilizando o Google, utilizando o GitHub, Facebook, utilizando o GovBR, por exemplo. Cara, isso é uma facilidade gigantesca, né? Então, você ter todo esse tipo de utilização é muito importante, tá? Inclusive com Aqui, RHB. Pode falar, Vinícius. desculpa, Marcos. Não, tem aqui uma pergunta do Marcos. O permissionamento dos módulos e as ações de um sistema eu consigo centralizar no Keycloak? Quais módulos que você diz? Pode abrir o microfone, Marcos, se você se sentir confortável. Bom dia, pessoal. Bom A gente dia. tem um desenvolvimento de alguns portais internos nossos aqui, né? E eu tenho coisas em PHP e tenho coisas em Oracle Apex. Eu já vi que o Keycloak é possível integrar no Apex e assim por diante. A questão Uhum. é assim, eu tenho que liberar, né, dentro desses portais, algumas funcionalidades para algumas Uhum. pessoas e outras não. Hoje a gente centraliza isso em banco de dados. Eu Sim, conseguiria ter essa parte do permissionamento, porque a autenticação eu entendi que está ok, né? Quem sou eu se eu posso entrar aqui no sistema? Agora, sim, né, dentro do sistema, um determinado módulo, né, eu conseguiria dizer assim, não, você pode entrar no A, mas não pode entrar no B, né? Dentro do A sim. você pode consultar, mas não pode excluir, pode incluir, enfim, essas coisas que nem no desenvolvimento isso ficaria interessante. Tá. O que acontece? O nosso RHBK, ele é uma plataforma de autorização e autenticação. Então, ele olha tudo isso. Quem é a pessoa, como você disse, e o que ela pode acessar. Então, pelo Entendi. que coloque, você faz isso, tá? Não sei se a nível de... Aí a gente precisa entender o caso de vocês, né? Porque na, na TI a gente tem a resposta padrão, depende, né? Mas a gente precisa analisar de fato o caso de vocês, mas o princípio do RHBK é justamente fazer isso. Ele olha quem é a pessoa e até onde ela pode chegar dentro dessa aplicação, tá? Show, obrigado. Ótimo. Maravilha. Pode passar. Então, visão geral do que a gente tem do RHBK, cara, é algo assim, você vai centralizar tudo ali dentro. Então, pô, eu quero tirar acesso, por exemplo, do exemplo que eu dei de um colaborador que não está mais no meu quadro de funcionários. Cara, isso é muito simples para você fazer, tá? Você não precisa entrar e ficar caçando entre as aplicações onde que o cara tem acesso.
Cara, isso está tudo ali no seu RHBK. Pô, eu quero fazer a parte de auditoria, também está tudo ali. A parte de monitoramento, login, está tudo ali. Quero fazer enriquecimento de token, eu consigo fazer isso com o meu RHBK. Pô, Pedro, eu quero que meu token tenha, depois de gerado, eu quero que ele tenha uma permanência, por exemplo, de 5 minutos, né? Quem aqui nunca entrou no internet banking da vida lá, no aplicativo, pô, tô mexendo aqui, me distraí com alguma outra coisa, quando você vai mexer de novo, cara, tem que fazer login de novo. Justamente por isso, porque seu token expirou. E daí é uma questão de segurança. Cara, vai ficar 1 minuto, ou vai ser eterno esse token, ou a parte de tokens offline. Cara, a gente tem diversas possibilidades que a gente consegue atingir aqui com o RHBK, beleza? Legal. E aí que o case do GovBR, que aqui também, né? Exato. Eu acho que esse case aqui gabarita qualquer solução, né? Então, só para vocês terem uma ideia, estamos falando aí de 140 milhões de usuários, 800 milhões de consentimentos de usuários, uma média aí de 1.800 a 2.200 logins por segundo, 5.900 a 7.200 transações por segundo, tá? Então, os números sempre superlativos, né? Em relação aí ao GovBR. Inclusive, também a gente tem alguns projetos para alguns bancos que a gente fez a integração, porque no GovBR você também pode se autenticar através de banco, né? Então, a gente também tem alguns clientes bancos onde a gente fez essa integração do Keycloak da instituição financeira com o do GovBR, tá? Então, realmente é um case aqui bem robusto. E para finalizar, né, tudo isso que a gente está falando com o nome, né, com a grife da Red Hat por trás. Então, o tão legal é que tudo é baseado em produtos da comunidade, mas quando você leva para um padrão de exigência, né, de estabilidade, para padrões comerciais, você consegue encontrar em todos os produtos da Red Hat. E cases aqui é o que não faltam, né? Então, se eventualmente na empresa de vocês estão numa situação onde hoje vocês não têm uma autenticação centralizada, essa questão do SSO também não é uma realidade, as suas aplicações foram implementadas na unha, essa questão da autenticação com a camada de segurança, etc. Eu acho que é um bom momento para vocês analisarem, né, e estudarem alguma solução de SSO, justamente visando a padronização, a escalabilidade, segurança e também a sustentação de tudo que você tem desenvolvido dentro da sua empresa. Porque além das aplicações internas, você também pode conectar produtos e terceiros também no seu SSO, a depender. Então, isso realmente permite com que a partir de um login só, de um portal, os usuários, os seus colaboradores, acessem todos os sistemas, todos os módulos, submódulos, numa tacada só de autenticação. Então, além da questão da segurança, da robustez, inegavelmente a gente não pode desassociar a questão também do SSO, que facilita aí a usabilidade, né, para os usuários, para o cliente final, para os colaboradores, enfim. E aqui a Fábrica DS, né, como uma parceira de delivery da Red Hat, uma parceira de serviço, a gente também pode auxiliar a empresa de vocês nessa jornada. Então, a gente pode fazer um trabalho de assessment, identificar quais são as oportunidades, quais as aplicações. A gente pode também fazer aí um trabalho consultivo de fábrica de software mesmo, onde a gente reescreve aplicações de vocês para se integrar no barramento do SSO. A gente faz a implantação da ferramenta, a gente faz toda a customização. Então, a gente, quanto consultoria, a gente consegue fazer todo esse trabalho com vocês de ponta a ponta. Eu vi aqui que chegou uma pergunta do Júlio. Quando você falou que o GovBR pode se autenticar via banco, isso significa que uma integração do Keycloak com AD... aqui a gente faz integração entre os SSOs, né, Pedro? Aqui também, se quiser complementar, mas os bancos, as instituições que a gente trabalhou em questão, eles já tinham o Keycloak. Então, aí você coloca o Keycloak do GovBR com o Keycloak da instituição, e aí essa integração acontece mais naturalmente, né? Exatamente, perfeita explicação, Vinícius. E pelo lado Legal, Red legal. Hat, pessoal, cara, sintam-se à vontade, meu nome tá aí, se vocês me procurarem no LinkedIn lá, pode pedir para seguir,
pode mandar mensagem, que a gente, cara, junto com a Fábrica DS, que a gente endereça todas as dúvidas, as questões, tudo que você tem de latente no ambiente de vocês, tá? Imagina. Uhum. Você quer falar alguma coisa, Anderson? Não, desculpe, eu entrei aqui, o microfone foi aberto, desculpa, entrei atrasado. Ah, tudo bem. Sem Bom, problema. pessoal, alguém tem mais algum ponto aqui para colocar, alguma dúvida? Tem uma pergunta aqui do Alfredo sobre a parte de valores, como que funciona e tudo mais. A Red Hat trabalha com subscrição, tá? E quando a gente fala do RHBK, ele vem dentro de um bundle, ou seja, são alguns produtos que vêm empacotados, tá? Isso a gente faz uma subscrição, um sizing por vCPUs, né? Ou por core, tá? Depende onde você vai estar rodando isso. Então a gente precisa fazer, como o Vinícius falou, cara, um assessment no ambiente de vocês, entender quantos tokens são gerados por segundo, quantos clientes estão utilizando, fazendo autenticação ao mesmo tempo. Então, tem alguns parâmetros que a gente precisa analisar do ambiente de vocês para, de fato, dimensionar esse ambiente para que ele funcione de uma maneira assertiva, né? Não é por identidade, não é por modelo, não é isso, tá? Ele é por vCPU. Quanto que aquilo está consumindo dentro da sua infraestrutura, tá? Legal. Alguma questão mais, pessoal? A gente também vai mandar um e-mail para vocês com os contatos, tá? Se alguém tiver interesse, a gente pode marcar para uma reunião para entender melhor a sua situação, se aprofundar mais no seu caso, tá? Dando todo o suporte. O Alfredo levantou a mão. Fala aí, Alfredo. Deixa eu entender mais uma coisa do modelo. Eu perdi 5 Claro. minutinhos aí do começo. Claro, claro. Hoje vocês têm essa solução rodando na cloud de vocês, ou ela pode rodar on-premises também? Ela pode rodar. O legal da Red Hat não só com o Cookie Cloak, tá? Isso se estende aos outros produtos nossos. A gente é meio que agnóstico à infraestrutura, tá? Então, o que significa? A gente consegue rodar tanto em máquinas virtuais, on-premise, na nuvem, em ambientes Kubernetes. O que a gente recomenda como Red Hat, tá? Rodar isso em um ambiente Kubernetes, preferencialmente no OpenShift, porque você vai ter a parte de suporte tanto do lado da infraestrutura que está rodando, quanto de fato do RHBK, o Keycloak aí que vai estar rodando também, tá? Tá bom. Maravilha, pessoal. Queria agradecer aí a participação de todos vocês, tá? A gente vai mandar aí um e-mail e ficamos à disposição caso tenham dúvidas, caso tenham interesse em se aprofundar na solução. Queria agradecer aí a participação de todos e até o nosso próximo webinar. Até mais, pessoal. Obrigado, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.